O clube alemão que fez oferta ao São Paulo por ontem é o Red Bull Leipzig, vice-líder do campeonato alemão. O Leipzig está disposto a pagar 18 milhões de euros ou 83 milhões à vista ao São Paulo. Dependendo do desempenho do atacante, o São Paulo ainda poderá ganhar outro bônus por performance. Na semana passada, um time da Bundesliga estava tentando comprá-lo. O nome do interessado, porém, era mantido em sigilo. Agora, as 3 partes envolvidas confirmaram as tratativas. O São Paulo sonhava em um valor bem superior aos 18 milhões de euros. Na metade do ano, inclusive, recusou uma oferta maior de 20 milhões de euros do Manchester City. Porém, em péssima condição financeira, o São Paulo precisa obrigatoriamente vender um atleta em dezembro, sob o risco de fechar 2019 com déficit na casa dos 100 milhões. A expectativa era que também surgissem ofertas pelo meia Igor Gomes ou pelo zagueiro Valls, o que não ocorreu. Até por isso, é boa a chance de o martelo entre São Paulo e o clube alemão ser batido. Outros 2 jovens brasileiros também estão na filial mais famosa do Red Bull, o atacante Matheus Cunha e o lateral esquerdo Luan Cândido. Antony chegaria como o brasileiro mais caro da história do clube. Um grupo de conselheiros de São Paulo entregou na última terça-feira um pedido de impeachment do presidente Leco. O documento, com a assinatura de 50 membros do Conselho Deliberativo, foi deixado na sala da presidência do estádio do Morumbi. O procedimento padrão nesses casos é protocolar o documento na secretaria do Conselho Deliberativo. No entanto, segundo os conselheiros, o local estava fechado e por isso foi deixado na presidência. Leco tem mandato até dezembro de 2020. O requerimento do impeachment não pede a saída do vice-presidente Roberto Natel, que seria o responsável por assumir o clube em caso de andamento do processo. O grupo de conselheiros sustenta o pedido de impeachment nos seguintes itens: contrato firmado sem o aval prévio do Conselho, gestão temerária baseada no estouro de 5% do orçamento. A diretoria considera inconsistente o pedido de impeachment do presidente por gestão terminada e usa como argumento o fato de o ano fiscal não ter sido fechado. O que eles querem dizer com isso é que mesmo que o orçamento esteja nesse momento estourado, como alega o requerimento, isso só pode ser analisado depois do dia 31 de dezembro de 2019. E, além do pedido de impeachment, alguns cartazes pedindo a saída de Leco foram colados na porta do estádio do Morumbi na noite da última terça-feira. Leco tem sido um dos principais alvos de críticas da torcida do São Paulo pela má fase do time e também tem sido cobrado internamente nos bastidores do clube. O São Paulo não terá Diniz no banco de reserva nesta quarta-feira contra o Inter no Morumbi. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, o treinador será substituído pelo seu auxiliar Márcio Araújo. A história do assistente com o São Paulo começou em 1977. Nascido em São José do Rio Pardo, cidade do interior paulista, em 1960, Márcio Araújo recebeu uma oportunidade nas categorias de base do São Paulo e marcou a época com a camisa do clube. Destaque da base e logo subiu ao time profissional e se tornou um dos menudos do Morumbi, equipe treinada por Cilinho e ficou conhecida pelo futebol ofensivo e veloz. O elenco contava com nomes como Miller, Sidney, Falcão e Pita. Márcio Araújo, inclusive, chegou a deixar Falcão, um dos jogadores mais importantes daquele elenco, no banco de reservas e foi fundamental no título do Campeonato Paulista em 1985. Após se aposentar, Márcio Araújo decidiu ser treinador e esteve ao lado de Tele Santana como auxiliar, primeiro no São Paulo em 1993 e depois no Palmeiras em 1995. Em 1998, já como treinador, Márcio Araújo conheceu então o jogador Fernando Diniz no Paraná. Ali começava uma amizade que se tornaria uma parceria profissional. Após passar por diversos clubes do Brasil, Márcio Araújo deixou o futebol em 2015 para cuidar da família. A amizade com Diniz continuou em 2019. Ele foi convidado pelo treinador para ser seu auxiliar no Fluminense. Márcio Araújo aceitou desde então, é um braço direito e admirador de Diniz. Na equipe carioca, a dupla não engrenou e deixou o clube em agosto após 8 meses de trabalho. Em setembro, Diniz foi anunciado pelo São Paulo e 26 anos depois, Márcio Araújo estava de volta ao São Paulo.
Segundo informações divulgadas pelo jornalista Oswaldo Pascoal, do Fox Sports, o São Paulo já teria nomes em pauta para uma possível substituição ao diretor de futebol de São Paulo, Raí, em meio ao trabalho questionado por muitos torcedores. Boa parte da crítica esportiva entre os conselheiros do próprio São Paulo, o ídolo não tem permanência assegurada para a temporada de 2020. Um dos nomes estudados dentro do Morumbi, segundo Pascoal, seria o do atual CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escurro, que montou a equipe campeã da Série B do Brasileirão deste ano. Escurro é muito bem visto dentro do São Paulo e por muitos entende que seria o nome à altura da diretoria de futebol para o São Paulo. Porém, existem informações circulando em Bragança Paulista que o dirigente já teria recusado um possível interesse do Palmeiras, que também procura um substituto para Alexandre Matos.